Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas nessa tarde de reflexão com o nosso irmão Marquito. Iniciamos como sempre com os nossos avisos. Nós teremos o passe individual, podem pegar as fichas que existem ali na recepção. Dia de terça-feira nós temos o estudo dos grupos, né? E estamos com as inscrições abertas para o curso de acolhimento, que é o primeiro patamar, que é o estudo do Evangelho. Então, tem o formulário de inscrição. E quem desejar contribuir com a cesta básica e com o enxoval para gestantes. Quinta-feira à tarde, às 14 horas, nós temos aqui, híbrido, né? Atividade híbrida, presencial e online, com o estudo do Evangelho. O tema central das palestras, das doutrinárias do mês de julho, o Cristo Consolador. E a cada sábado vem o subtema. E hoje, o subtema de hoje é: Vinde a mim, vós que andais em sofrimento. Então temos muito o que refletir. E como é de praxe, também nós vamos fazer a leitura do Evangelho e em seguida a prece inicial. Aleatoriamente, eu abri no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, com o subitem verdadeira pureza, mãos não lavadas. Subitem 8. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Com essas reflexões, vamos nos conectar com o Pai maior, rogando a Ele que permita entre nós, a presença de Jesus, da nossa Mãe Maria,
do nosso irmão José, do nosso irmão Ismael e dos nossos irmãos coordenadores desta casa e desta atividade. Que estejamos juntos, unidos pelo coração, pelos nossos sentimentos de amorosidade, pela presença não apenas física, mas a presença mental, pela consciência de que estamos numa casa de oração e que aqui habita a luz, que possamos sentir esta luz que emana dos corações dos irmãos fraternos que aqui estão. E pedimos também pelo nosso irmão Marquito, que ele seja intuído, amparado, para que as tuas palavras fluam, que as tuas reflexões sejam ditas e que nós possamos assimilá-las. Muita luz e muita paz. E assim seja, e assim. Marquito, a palavra é sua com o tema Vinde a mim, vós que andais em sofrimento. Boa tarde. Ana pastora, eu vou fazer um círculo aqui, porque o povo fica só na rebeirada aqui, aí eu faço um círculo aqui da próxima vez, a gente faz esse círculo de atividade, né? Mas podia deixar como estava, né? Tá visível. Só apague essa por causa da... Mas o resto vai deixar aceso. Essa aqui tá bom. Eu sou um ser de luz, então vocês conseguem enxergar. Tudo bem que aquela luz personalizada pode, aquela luz negra, mas conseguem me enxergar pelo menos. Mas a primeira provocação é: sejam bem-vindas. Sempre vou esperá-las chegar. A primeira provocação está no título que eu coloquei aqui. Vocês conseguem perceber algo de diferente? Você não vale, que você já pescou, mas vocês conseguem perceber algo diferente aqui nesse texto? O após. E ela veio me perguntar que a mensagem não é assim. Mas vamos traduzir para os dias de hoje, né? Se ele dissesse assim: vinde após mim, vós que andais em sofrimento. Alguém aqui está isento de sofrimento? Primeira pergunta. Alguém aqui está isento de sofrimento? Todo mundo está passível de passar por algum sofrimento. Coisas mais simples, como uma sobrinha minha que está lá em casa, amanhã é aniversário dela, ela está desde ontem, porque lá em casa está fazendo os doces, minha filha está fazendo as coisas de bolo, não sei o que, ela está desde ontem ansiosa. Foi dormir ontem 11 horas da noite, e hoje 7 horas da manhã estava acordada junto comigo. Eu digo: rapaz, que ela está participando da confecção das coisas, porque quando eu for levar para casa dela amanhã, ela participou de fazer as coisas, mas está na ansiedade, pelo sofrimento, essa expectativa de ser amanhã. Seria uma coisa simples, mas que denota que nós passamos por sofrimentos, sim, e passamos sofrimentos após Jesus ter caminhado aqui na terra. Passados mais de 2000 anos, ele continua à disposição de todos nós, desde que nos conectemos com ele. Não basta querer, tem que ir além do querer, tem que sentir o Cristo, sentir Jesus na gente, né? Por isso que eu reafirmo toda vez que eu venho fazer uma palestra, eu digo assim: não recomendo que ninguém leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo que vocês estudem e o pratiquem. A leitura somente não basta. É preciso que a gente entenda o que está ali escrito. É por isso que a gente vai buscar a jornada do Cristo como exemplo da nossa caminhada. Então eu coloquei lá após, porque nós já passamos 2000 anos. Como é que anda a nossa fé nisso? Será que a gente acredita verdadeiramente que Jesus está à nossa disposição quando estamos em sofrimento? Ou a gente nega? Como é possível? A gente nega a Deus quando está em sofrimento, quando está em dor, né? Às vezes a gente esquece: mas Deus, eu não mereço isso. Será que não?
Isso é alguma coisa, ao mesmo tempo eu digo assim, as pessoas vêm muito felizes para contar conquistas. Puxa, eu não mereço. Merece. Se conquistou é porque merece. Então faça valer essa conquista, como também faça valer o aprendizado durante o sofrimento. E aí o texto original, e aí eu vou trazer o texto original, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Será que é fácil assim? Será que é simples assim? Dizer a Jesus, ó Jesus, estou sofrendo. Tira do meu peso, dos meus ombros esse peso, segura a onda aí. Vocês conhecem aquela imagem? É a imagem que tem circulado no vídeo na internet. Um cara carregando a cruz, né? E para ficar mais leve, ele vai cortando a cruz, cortando a cruz, cortando a cruz. Só que ele chega no momento que tem um espinhadeiro. Todos carregaram a cruz no tamanho certo, botam a cruz e atravessam o espinhadeiro. Como ele cortou, não serve para nada. Então será que basta entregar a Jesus o meu sofrimento e ele vai aliviar a gente? Será que é somente isso? E aí vem: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E aí cai com a mensagem. Quando abriu a mensagem aleatória, gente, eu tomei um susto. Eu digo, como as coisas não são aleatórias, né? Como casam certinho a pureza do coração. E aí vem: encontrareis o repouso de vossas almas, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se a gente analisar a nossa vida com a de Jesus, qual foi a vida mais complicada? A minha. Porque Jesus era Jesus e Marquito é Marquito. Nessa comparação, eu poderia dizer, a vida de Jesus foi sempre suave, porque ele tinha consciência do papel dele e do que ele era naquele momento histórico para todos nós. Eu ainda não, eu estou numa caminhada, não digo iniciante não, porque em olhar para mim eu já devo ter tido muitas existências e já caminhei muito. Foi o que eu estava brincando, que quando as pessoas me perguntam assim se eu me acho bonito, eu digo mais bonito do que ontem. Eu estava brincando aqui nesse instante, não foi? Porque esse processo é de evolução, eu estou a cada dia melhor do que estava ontem. Então, nesse aspecto, eu começo a entender que passados 2000 anos, se eu tivesse a fé e a compreensão que Jesus nos traz no Evangelho, o meu jugo seria suave e o meu fardo leve. Porque, em outra passagem do Evangelho, diz que Deus não dá fardo mais pesado que ninguém pode carregar. Então, não é sofrer, encarar os desafios, superar. Tudo bem que não precisa ser sozinho, por isso existem as casas espíritas, para tornar talvez esse fardo mais leve. Porque eles trazem, a casa espírita tem o dever de apresentar o Cristo na sua concepção original, né, lá considerando o cristianismo como o cristianismo primitivo, né, onde todos eram conhecidos por muitos se amarem, onde nada pertencia a ninguém, tudo pertencia a todos, que é essa compreensão do cristianismo que a doutrina espírita vem nos relembrar da importância da jornada aqui. Nada, ele não tinha nada. Eles não tinham nenhum lugar para sentar a cabeça, não tinha casa, eles circulavam e por onde fosse estava tudo bom, maravilhoso. Eu brinco muito quando eu trabalho com a juventude há muitos anos, com a evangelizzação há muito tempo, né? E eu brinco quando ele vai para as congéneres, que é as confraternizações de juventude espíritas, que normalmente nós ficamos acampados em salas de aula. E a base do colchonete, o pessoal diz assim: que idade você está? O pessoal me chama de velho, né? Com a idade que eu já estou, você não comporta, isso não pode físico comportar, eu estou indo. Porque eu imagino que isso, diante de tanto benefício que a gente traz num evento desse, é tão pequeno o fato de eu dormir no colchonete. Eu fico imaginando como seria no plano espiritual, eu não tenho evidência não, mas como seria no plano espiritual o meu acolhimento no momento que eu vou dormir. E deve ser algo assim maravilhoso, porque é um trabalho do bem. Então, todo o trabalho do bem ele tem um respaldo do mundo espiritual maravilhoso. Eu queria imaginar como seria a minha cama no plano espiritual, que no plano físico é o colchonete. Mas no plano espiritual, como seria? Né? Porque é um benefício de mim mesmo. Quando eu trabalho de formação, tanto para evangelistas como palestrantes, a gente precisa lembrar de que tudo que a gente faz primeiro para a gente. Então, quando eu sou convidado a fazer uma palestra, eu não me acho o melhor do mundo. Ao contrário, eu sou o primeiro a ter que estudar.
E se eu preciso, se esse tema chega a mim, é porque de alguma forma eu preciso estudá-lo, eu preciso aprofundar nele. Então, o primeiro aprendizado vem para você mesmo, em todas as nossas ações. Então, quando a gente imaginar meu jugo é suave e meu fardo leve de Jesus, nós precisamos também trazer um pouco disso para nós. Porque segundo a palavra Cristo, que é o escolhido, que é o ungido, quem de nós não é escolhido por Deus? Todos nós. Então, se todos nós somos escolhidos por Deus, cabe a todos nós entender que o nosso jugo é suave e o nosso fardo é leve. Com isso, eu não quero dizer que você vai sair daqui agora e dizer assim, meus desafios são todos leves, tudo tranquilo. Não é isso, não. Porque a gente não aprende o conteúdo de uma hora para outra. Precisa da vivência, da experiência. E consolidando dentro de nós é esse aprendizado. Eu digo que para nós espíritas é mais complexo do que a escola formal. Porque na escola formal você é ensinado, então você aprende. Aqui na doutrina não, além de aprender, a gente tem que aprender esse conteúdo e além do aprendizado e da apreensão do conteúdo, a gente precisa compreender o conteúdo. Então, quando a gente vai analisar um texto desse do Evangelho, que vem dizendo por que esse jugo é suave, por que o fardo é leve, a gente vê todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, onde está isso? Onde está isso? Depende de quem isso? Depende de Jesus? Depende de Deus? Depende de quem? Onde é que estamos nessa situação? Fé no futuro. E de que futuro estamos falando? Eu gosto da concepção de um jovem, aí falando sobre o futuro, e ele diz que o futuro é um segundo após aqui que eu estou falando. Então, o final da primeira palavra já é, essa palavra já se tornou-se passado, já virou, era futuro, já virou presente, é uma coisa muito rápida. Então, essa fé no futuro, confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Será que nós nos comportamos como educandos? Será que nós nos comportamos como aprendizes? Que a dor e o sofrimento, como a própria Joana de Ângeles nos traz na série psicológica, são os melhores aprendizados, como o livro dos médios trata na questão da obsessão. O nosso obsessor é o nosso maior mestre. E se ele está chegando a gente, não é por acaso. Foi por uma permissão nossa, ou de vidas passadas, de resgate de vidas passadas, ou nessa, então, que eu permiti. Então, é o nosso melhor aprendizado. Quando alguém que não gosta da gente diz assim, você agiu errado assim, assim, assim. É um aprendizado. Porque a pessoa que gosta da gente, muitas vezes passa a mão pela cabeça, né? Mas aquele que vem direto a você diz, não foi legal isso, a gente toma aquele choque, mas é a melhor observação. É a melhor coisa que acontece na vida da gente, a gente refletir e como será o nosso futuro. E aí, falando um pouco desse futuro, eu vou trazer observando as características de uma criança, ficamos a imaginar o que espera no futuro. O que é que a gente espera de uma criança no futuro? O que a gente espera de uma criança no futuro? Nada? Depende das nossas atitudes. Nossa atitude presente, mas nossa atitude presente. Eu, enquanto criança, ou enquanto responsável por essa criança? Como responsável. E você, como criança, qual era... Você chegou a algum momento em pensar assim, o que eu serei quando crescer? Felicidade. Felicidade? Felicidade. Algumas pessoas ficam... não sei, não vou me ocupar com isso não. Como não? Se você disse, esse futuro vai depender do que eu estou fazendo aqui agora, desde criança você precisa pensar. Mas as nossas ansiedades, né, que é entender qual é a personalidade dessa criança. A gente fica imaginando que tem as crianças por perto, a gente fica assim, ela está mostrando desde já. E nós também. Eu trouxe a criança como uma figura de linguagem e as nossas crianças. Nesse sofrimento, nessa crença de que Jesus está conosco o tempo inteiro. Vocês acreditam que eu consigo enxergar Jesus do lado de cada um de vocês? Desde que a gente acredite nisso. Eu tenho certeza que Jesus está sempre ao meu lado. Mesmo nos mais difíceis que eu neguei,
mas no minuto seguinte você cai a ficha, ele está sempre do lado da gente. E aí lembra aquela mensagem Pegadas na Areia, né? São duas pegadas caminhando juntas, Jesus e um personagem. Um determinado momento de sofrimento do personagem, somente duas pegadas aparecem, e aí o cara vai criticar. Pois é, Jesus, no momento mais difícil você me abandonou. Eu caminhei sozinho. E aí Jesus responde o que para ele? Foi justamente aí que eu te Carreguei no colo. Então a gente percebe que Jesus está sempre com a gente, e aí você trouxe a felicidade. O quanto será feliz se algumas qualidades você não tiver em sua conduta. Qual é a maior virtude de vocês? Revelem agora, cara a cara, qual a maior virtude de vocês? A melhor qualidade de cada um de vocês aqui. Não venha com essa conversa dizer que não tem ou não, essa humildade falsa não existe não. Qual é a melhor qualidade de vocês? A minha é ver a qualidade dos outros para que eu possa tentar. Calma, não precisa exagerar não. A qualidade, o verdadeiro espírito é aquele que busca domar as suas más tendências, está nesse exercício. Então, esse olhar, a qualidade do outro e aprender com a qualidade do outro é fenomenal. Porque você percebe que o outro está numa caminhada diferente da sua, e você vai aproveitar da vivência dele, você vai aprender com a vivência do outro também. Então isso é necessário, nós vivemos em sociedade. Então muitas vezes a minha qualidade está em observar a qualidade dos outros para que eu possa desenvolvê-las em mim. Me perguntaram de sua vez, eu respondi que eu tenho todas as virtudes, todas as qualidades. A honestidade, sem isso não somos nada. Pois é, a honestidade também é muito forte. Aí perguntar por que eu respondi que tenho todas? Enquanto ser divino, eu tenho todas. Agora você me perguntar quais delas eu exerço, aí vai começar a conversar no quarto escuro. Diógenes, na Grécia Antiga, quando ele andava com lanterna procurando o quê? Homem honesto. Exatamente. E o homem honesto não está no proceder do fora. É o que Jesus diz, amar ao próximo a si mesmo. A honestidade parte de dentro de si. Não é uma lei que regra, que tem que ser assim, né? Por que existe, agora falando aqui dentro, por que existe a polícia militar? Porque alguém desandou na lei. Violou a lei. Senão não precisaria. E essa lei não está na lei dos homens, que é imperfeita pela intervenção que somos todos. Não está na lei de Deus. Por isso que eu brinco sempre, quem é advogado não tem emprego no mundo espiritual, mas desempregado no mundo espiritual. Porque ninguém responde por ninguém. É sua própria consciência que vai responder. Então, quando a gente pergunta quais as qualidades você tem, todas. Mas a gente precisa perceber qual está mais em destaque para buscar reconhecer-se e desenvolver as outras qualidades também. Não ficar só naquela que você diz, não, eu tenho potencial de, quando a gente faz a formação de evangelizadores, a gente faz um quadro assim, quais são os seus grandes desafios como evangelizador? O pessoal traz uma cachoeira, parece lá, sete quedas lá do Iguaçu. Mas quando pergunta assim, quais são suas potencialidades? Aí um levanta a mão, não sei o quê, é uma raridade. Por que a gente é assim? Por que a gente considera ainda o fato da gente tão pesado que a gente não tem todas as qualidades? Por que você não olha para você no espelho quando acorda de manhã, mesmo com o cabelo desgrenhado, aquela ramela no olho, o que minha mãe chamava de pequeno mingau das almas? Você não sabe o que é mingau das almas? Eu tinha esse problema porque eu sempre esperei pelo nariz, pela boca, com duro, porque eu tenho um problema de rinite, né? Então entupia e aí ficava aquela marquinha branca aqui da baba. Né? Aí eu dizia que era mingau das almas. E durante eu dormia, tinha o mingau das almas, aquele ficava sujo, não sei o quê. Mas quando a gente acorda e quer olhar no espelho, aí tem que olhar isso? Não, tem que acordar e dizer assim, bom dia porque acordei. E ou agora você está mais limpo que estava ontem, se fortalecer e seguir o dia, seja sol, chuva, frio, calor, seguir a jornada. Acreditando que aquele é o momento certo. Porque senão, se a gente acorda de manhã, aquela preguiça, aquela má vontade. Eu não gosto daquela história disso assim, de que ainda bem que chegou sexta-feira. Tem uma estudiosa das idades mais avançadas que diz assim, ela
no consultório dela, ela trabalha com geriatria, né? E ela é nutricionista também. Ela disse assim, ela percebe as pessoas chegando ao consultório dela, vivendo um dia por semana. Como é que é isso, viver um dia por semana? É assim, as pessoas ficam doidas quando chega a segunda para chegar na sexta. Então passa a semana inteira naquela ansiedade de chegar na sexta. Aí quando chega na sexta, faz a festa e vive o sábado. Só que quando chega no final do sábado, começa o domingo, ela sabe que já é domingo e o dia seguinte é segunda-feira. Aí já fica ansiosa. Quando chega a música do Fantástico, então, acabou. Então a pessoa vive apenas um dia. Será que nós estamos vivendo com relação às nossas qualidades, se prendendo a uma qualidade só e considerando que o fardo da gente é mais pesado do que leve? Vamos fazer uma análise honesta aqui durante os seus 24 horas por dia. Quantas coisas boas aconteceram que você não se deu conta? Um amigo meu, coordenando no grupo de estudos, a gente tinha um momento inicial, que eram 10 minutos, que a gente deixava as pessoas trazerem boas notícias. E a boa notícia dele toda semana é: acordei e pude ganhar o meu dia hoje. E isso é fenomenal. Então, se a gente acorda de manhã, o café está frio, o café está quente, está calor, está frio, está chovendo, está sol demais. A gente já acorda preparado para que o dia não seja bom. Foi escolha nossa. Eu não vou nem dizer que acordo com o pé esquerdo, não, porque eu sou canhoto. Mas de acordo predisposto a que o nosso fardo seja pesado. Quer ver um outro exemplo? Você vai dormir. Você tem um problema para resolver no dia seguinte. E você vai dormir pensando no problema. Não pense no problema. Pense assim, não, Deus, eu vou dormir agora. Garanto que na minha noite de sono, que eu esteja aberto para encontrar a solução, para acordar com a solução. Não, você dorme com o problema, tem pesadelo com o problema e acorda cansado se o problema não se resolveu. É a mudança de pensamento. Aí você vai perguntar se é proativo assim, a maior parte do tempo sou. Minha filha diz assim que eu tenho uma autoestima muito boa. Porque se eu começasse a minha vida profissional, de publicidade, não tinha rotina. Então eu me dava bem com a rotina que eu tinha ali, com a profissão. Então eu tive que dizer assim, não, todo dia vai ser bom para mim. Com seus desafios, com suas dificuldades, mas tem coisas que eu não vou ter que resolver agora, só vou ter que resolver amanhã. Então, sossegue, ia para casa, convia com minhas filhas pequenas, acompanhei a adolescência delas todas, com todos os desafios que eu tinha na vida profissional. Mas a vida profissional começava no dia seguinte, então me ocupava no dia seguinte. Eu não ia resolver nada. Eu ia resolver 3 horas da manhã, não ia resolver. Então eu curtia a minha vida familiar. E fui aprendendo isso a duras penas. Uma delas foi porque eu tive uma hepatite adulto. E a hepatite foi uma hepatite viral, e ninguém explica por quê, mas uma amiga minha que é médica, ela disse assim, você sabe por quê, né? Seu estresse, suas ansiedades. E aí, realmente, eu mudei muito minha vida, né, quando tive esse processo, que eu fiquei quase 10 dias em casa, né, aquela coisa de não poder ter cuidado, porque os exames deram, eu esqueci agora, muito altos, não sei o quê, então eu fiquei em casa. Mas eu digo assim, mas eu tive uma ostentação que foi impressionante. Tinha um sobrinho, ele devia ter uns 5 anos, ele estudava pela tarde, quando ele voltava da escola, ele pediu meu pai para deixar ele lá em casa. Ele chegava às 5 horas, ele ficava comigo até jantar, para me fazer companhia. Porque era a minha esposa chegava às 7h30, que eu saía do plantão às 7 horas, ele ficava das 5 às 7 comigo fazendo companhia. Eu digo, gente, olha que coisa maravilhosa. Aí eu posso dizer que meu fardo foi pesado? Se uma criança de 5, 6 anos optava em ficar comigo porque eu estava doente. Aí eu digo assim, é um anjo. Então eu estou sempre bem acompanhado, como estou aqui agora. E não estou falando dos espíritos, não. Estou falando dos espíritos encarnados. Eu considero a todos vocês como boa companhia, mesmo não os conhecendo a todos. Mas se estão aqui, um objetivo parecido a gente tem. Que é a própria doutrina espírita, é o próprio chegar mais perto de Jesus. Então nós estamos no mesmo caminhar. Então, eu vou dividir, sim, meu fardo, boa tarde. Meu fardo, meu jugo, com todos vocês. Não que eu esteja dizendo, vocês querem ouvir meus problemas? Não é isso. Mas eu digo o seguinte, nesse momento eu estou sendo mais beneficiado do que todos vocês aqui. Eu estou doando a minha energia, estou. Mas olha a quantidade de pessoas que estão doando para mim. Então eu tenho que considerar, como eu disse da última vez que eu estive aqui, eu estava super gripado, eliminando a tarefa, eu vou sim. E quando eu sair daqui, refeito em alguma forma, claro que eu estava refeito, sim.
Eu acredito na energia do plano espiritual, acredito nesse magnetismo que envolve todos nós, e eu estando aqui, com certeza eu fui tratado naquele momento que eu estava aqui falando. Então eu acredito cada vez mais que os desafios que nos chegam não são por acaso, né? E aí quando fala do jugo, Jesus é leve, porque somente Ele é capaz de oferecer um lenitivo às nossas dores e sofrimentos. Essa imagem é a imagem de Maria de Magdala, quando ela decide seguir Jesus, e que ela vai conversar com Jesus, e lava os pés de Jesus os seus cabelos, com seu óleo mais caro, não sei o quê, e Jesus diz para ela o seguinte: ainda não é o momento de você me seguir, mas vai trabalhar. E ela sai sem saber o que fazer, e acaba entrando na colônia dos leprosos, e ajuda os leprosos, adquire a lepra, né? A última pessoa que ela encontra antes de morrer é Maria, que era o desejo de conhecer Maria, a mãe de Jesus, e quem a recebe no plano espiritual? Jesus. Então ela soube fazer da sua jornada de dor e sofrimento algo que surpreendeu a muitas pessoas, porque ela, por ser uma cortesã, ela tinha segredos de vários ricos, mas ela deixou isso de lado completamente. Ela foi buscar uma outra vida. Nós vamos buscar um outro modo para ela, para todo o sofrimento de estar ali com os leprosos, de trazer o evangelho para os leprosos, de contrair a lepra. Ela tinha algo que a fazia entender. Era esse Jesus. Ela tinha no coração o amor a Jesus e sabe, tinha certeza de que aquilo que ela estava fazendo teria um efeito breve, né? E o que é para a gente breve? E é o seguinte: Jesus, entretanto, põe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu julgo é a observação dessa lei. Então, toda vez que estivermos fora da lei, o fardo será pesado. Não tenhamos dúvida disso. Porque inconscientemente a gente sabe que está fora da lei. Não nos cabe aqui nenhum desconhecimento da lei. Isso quem cita é o Código Penal e o Código Civil brasileiro. Não nos é dado desconhecimento da lei. Você não pode alegar porque eu não sabia. Não existe isso. Imagine nas leis de Deus, que estão onde? Na nossa consciência. Então não nos cabe dizer: eu não conhecia a lei. Eu cometi esse aquilo que eu não conhecia a lei. Não, tem que reconhecer, vacilei mesmo, mas o que é que eu vou fazer agora? Aprender com esse desafio e seguir adiante. Ninguém aqui pode dizer que não sabia que era bem assim. Quando faz... Já perceberam quando criança está com ciúme que dá um beliscão em outra criança, que ela olha a gente para a gente assim, faz assim? Ela sabe que está errado. Ela sabe disso. Ela tem 6 anos. Ela veio me contar essa semana que ela queria saber se o ventilador feria o dedo dela. E numa hora de vacilo, ela pegou e meteu o dedo no ventilador e machucou o dedo. Ele disse: você não vai fazer mais isso, né? Ela: não, meu senhor, não faço mais não. Esse negócio, ele disse: você quer saber o que é que acontece se meter o dedo na tomada? Ela: não. Então aprenda. Então, muitas vezes a gente começa esses desatinos, porque às vezes a gente está tão resistente a aprender dessas formas, como você falou muito bem, de analisar o que está em torno, né? E de aprender com a experiência dos outros também. Não é porque o outro caiu no buraco, eu estou atrás, eu vou cair no mesmo buraco. Não é isso. Então, muitas vezes é preciso que a gente dê umas escorregadas, mas que a gente aprenda com ela. A Adenauer disse uma coisa que ele fala de reencarnação, que reencarnação é processo educativo, né? Tudo na nossa vida é educativo. Eu fiz um desafio uma vez, participar de uma jornada de professores, onde é o centro, aqui no Junto Central, né? Que é a parte cultural, e eu participar como facilitador de jornada dos professores. Óbvio, não sou professor, não. Estava lá buscando ser voluntário, não sei o quê. Aí, por algumas experiências com jovens, eles me chamaram. Tinha feito já 2 oficinas com jovens. Não, você vai participar da jornada da gente. E eu trouxe exatamente a coisa assim: você se reconhece verdadeiramente como importante? Porque o cara está lá ensinando, reclamar das condições X e Y, porque o método... Você se reconhece como importante naquele momento onde você está perante seus alunos? Então o trabalho que eu fiz foi essa de reconhecer-se como importante. E o trabalho foi tão bom que à época eu tinha me proposto a ser voluntário, mas aí veio a pandemia.
Aí não pude. Que eu fiquei tão encantado com a vivência da educação formal que não é fácil, não. Eu bato palma para professor. Não é fácil, não. Mas existe uma coisa que deve fortalecer os professores acima de qualquer desafio. Com quem você está numa sala de aula. Imaginar que o fato, talvez, dessas crianças, desses jovens, sejam muito mais pesados do que o seu. Então você olha para aquela galera e diz assim, gente, posso fazer a diferença na vida de pelo menos um desses. E uma vez fui numa palestra, e aí assim, eu ficaria satisfeito se a minha palestra tocasse o coração de uma pessoa. Veio uma senhorinha no final da palestra, ela saiu do fundo e veio falar comigo, aí disse assim, sua tarefa vai cumprida. Eu já tinha esquecido o porquê, né? Aí disse assim, você tocou meu coração. Então, se a gente consegue tocar o coração de uma pessoa, a gente imagina o quanto o nosso fardo torna-se mais suave, né? Torna-se mais leve. Então, aonde quer que a gente esteja, a gente pode possibilitar isso. Dentro do ônibus, eu já estou naquela época que o povo em ônibus metrô me dá lugar, né? Aí, pô, senão a idade chegou mesmo, começa a oferecer o lugar, né? E aí a gente percebe muitas vezes que tem pessoas que são em condições piores que a minha e eu levanto. E um dia um jovem disse assim, chegou no lado assim, eu gostaria de parabenizar o senhor. Por quê? Porque eu dei meu lugar para o senhor, mas o senhor foi capaz de dar um lugar para o senhor que precisava mais ainda. Ele precisa de lição para você. E para aqueles todos, você pode dizer para os seus amigos jovens que façam a mesma coisa que você fez. E aí a gente vai entendendo quanto o nosso fardo ficando mais suave, com prática. Olha o que eu estou falando, porque eu estou sexagenário, 60 anos. Mas se isso para o jovem, ele começa a perceber que existe algo diferente, sim, na atitude dele. Uma pequena coisa, ele cedeu um lugar, ficou em pé frente de mim. Mas é algo que faz uma diferença para algumas pessoas, você não imagina. É uma pessoa que está se sentindo mal, mas ninguém percebeu, sentar, está cansado. Ou então está indo para o trabalho, precisa chegar descansado, sei lá o que. Mas é uma besteira. E aí está lembrado do álbum da viúva. Qual foi a doação mais agradável a Deus? As 2 moedinhas que aquela viúva colocou lá no gasofilaço. Então são pequenas coisas, né, que nos fazem estar em conformidade com a lei de Deus. Mas esse julga leve e essa lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Quando eu analiso a palavra amor e caridade, eu gosto de Paulo de Tarso, quando na primeira epístola aos Coríntios ele fala, se não tiver amor, nada terei, e algumas traduções, se não tiver caridade, nada terei. Por quê? A gente compreende que caridade é o amor em ação. Então, as 2 palavras cabem nessa minha proposta. Ao sair daqui, o aqui e agora, como é que eu posso ser caridoso se o companheiro está próximo de mim? Olha para quem está próximo de você, meu lado. Como é que eu posso ser caridoso? Como é que vocês podem ser caridosos comigo, por exemplo? Me dê uma dica. Dando um sorriso, Dando... abraço. Daqui a pouco vai cantar aquela música. Dê um sorriso só. Isso é na minha época de juventude. Um sorriso, um abraço. E o que mais? Como é que vocês podem ser caridosos comigo? Direcionando bons pensamentos. Direcionando bons pensamentos. E agora eu vou verter. Como é que eu posso ser caridoso com vocês? Seria somente dando dinheiro, dando esmola? De que outras formas eu posso ser caridoso com cada um de vocês? Já está sendo, né? Trazendo novos conhecimentos. Exato, compartilhando o conhecimento. Eu digo o seguinte, nós estamos compartilhando conhecimento. Isso é uma ferramenta que nos... A gente imagina, será que isso seria um passe? Sim. Mas que eu estou compartilhando conhecimento, eu estou trazendo, talvez, a possibilidade da tomada de consciência de muitos que aqui estão sentados, e inclusive aqueles que não estamos vendo, que são tratados neste espaço aqui. A gente pensa que o tratamento espiritual só acontece no passe, na reunião mediúnica. Não. Aqui agora estão acontecendo muitos tratamentos espirituais. Então a minha palavra aqui deve estar chegando a muitos que estão na mesma condição vibratória que eu, que talvez se fosse aqui um Chico Xavier falando, não atingisse a esses espíritos, que estão numa condição muito mais próxima à matéria, que é como eu estou. Então a minha palavra aqui tem importância para muitos. Para alguns assim, não, é simplista, não sei o que. Não, para alguns que estão na mesma condição, isso chega de uma forma, é a mesma coisa que diz assim,
Como é que eu conseguiria chegar, o Espírito de luz consegue chegar até mim? Não, ele vai para intermediários. Eu estou sendo intermediário de uma mensagem que vai além da minha questão de eu ser o que estou ou não. Eu estou sendo aqui o transmissor da mensagem, né? O divulgador da mensagem. Mas a mensagem não é minha. Então eu estou aqui apenas divulgando, e aquelas pessoas que acolhem essa mensagem vão se sentir fortalecidas. Então, para mim, isso é caridade de mim para com vocês. Sim, não estou me sentindo melhor, não venho aqui porque estou sendo caridoso, não. Eu estou sendo caridoso primeiro comigo e por estudar. Então, a minha concepção sempre foi essa. Quando ele participa de formação para palestrantes, eu digo o seguinte: por mais famoso que seja o palestrante, ele tem que se lembrar sempre que o primeiro a aprender é ele. E essa coisa de palestrante, como eu vi uma vez um palestrante famoso, alguém questionou, ele veio dizer assim, no final a gente conversa, debate sobre esse assunto, não. Tudo bem que o cara era problemático, mas veio ele disse assim, não, a palavra aqui é minha. Se você quiser, venha e faça a palestra. Não é o caso, né? Então, no caso de ele dialogar com esse, assim, não, depois vai bater um papo, e aí conversar, garanto que ele esfriava a provocação do cara tranquilamente. Então, não estou sendo melhor do que cada um de vocês. Talvez vocês fossem até melhores, que talvez se estragam uma vivência que eu não tenha. Não sei. Então, não cabe a gente pensar nesse aspecto. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo aqui para vocês. Eu gosto muito de música, né? Essa música eu toco a vocês quando ela finaliza com bendito Consolador. Eu considero Consolador. Mas para aqueles que não entendem a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus como essa sustentação que é para nós cristãos, todos aqueles que creem, não só espíritas não, mas de todas as religiões, crenças, etc., que veem o Cristo como modelo, como uma referência, né?
e que percebe que a importância dele, porque ele dividiu o mundo entre antes e depois dele, então não é brincadeira. Não estamos falando só de crenças religiosas, nós estamos falando de história, quando a gente divide a humanidade. Aqueles que são materialistas, que não esperam nada e vivem esse sofrimento, muitas vezes são aqueles que sofrem por gostar de sofrer, talvez. É aqueles que encaram o seu sofrimento como real. Não, eu nasci para sofrer, vou sofrer mesmo. Então, muitas vezes, se aproveitam de muitos vícios, de muitas questões, que dizem assim, a vida é só essa. Na frente eu vou morrer mesmo, eu vou aproveitar tudo. E quando vê o sofrimento lá na frente, se esquece. E aí vai julgar Deus. Se Deus existe, por que eu sofro tanto? Não, porque Anselmo não sofre, porque não sei quem não sofre. Quem disse? Agora, encarar o sofrimento, e aí outra passagem do Evangelho, que é o bem e o mal sofrer. Nós estamos entendendo o sofrimento, qual é o papel dele, estamos como estes que escolhem sofrer e que um dia vão culpar o outro pelo seu sofrimento. O que não nos cabe mais nos dias de hoje, né? Leon Denis, isso é uma passagem dele, e está no livro, que trata sobre evangelização, aí tem várias passagens que tratam sobre a questão da educação do espírito. E para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de capital importância. Mas de que infância nós estamos falando? A infância, 2 anos de idade, ou a nossa infância enquanto espírito, no caso aqui agora. Ele trouxe aí a infância como criança. Vamos entrar agora em outro contexto. Que idade nós temos como espíritos? Nós estamos na infância ainda, de entender que a jornada do Cristo aqui foi para nos mostrar as possibilidades, as potencialidades de todos nós. De saber discernir o que é o bem e o que é o mal. De saber o caminhar pelas melhores trilhas, mesmo que elas sejam as mais difíceis. Conta uma história que um cara parou e ele via 2 opções de trilhas. Uma estava escura, ele não via o final. A segunda estava muito clara, ele viu o final da trilha, uma luz muito grande. Ele, pela crença materialista, disse, não, essa aqui é melhor, é iluminada. E ele tomou essa trilha. Só que essa trilha tinha sobe e desce, barranco, ele caiu, se machucou, até conseguir chegar ao outro. Sendo que a outra trilha, ela era toda sombreada e era uma trilha plana. Então, como é que estamos nós? Será que estamos na infância, escolhemos um caminho mais fácil? Ou um caminho mais coerente? Será que a gente quer ouvir? Vou fazer uma pergunta aqui. Nós temos 2 possibilidades. Não ter saída nenhuma ou ter apenas uma. Quais vocês escolhem? É pegadinha. Não existe a possibilidade de apenas uma. Deus sempre nos oferece várias possibilidades. E a depender do nosso nível evolutivo, da nossa fé e da nossa crença, a gente vai saber que caminho tomar. Não é o mais fácil, por isso que a porta é estreita, né? Muitas vezes não é o mais fácil. O melhor caminho não é o mais fácil, mas é aquele que vai me levar à evolução, ao crescimento. Então não é porque eu estou aqui que eu vou escolher o caminho. Qual é o caminho mais fácil? Talvez eu ia andando para casa e economizar o dinheiro, mas não é. É muito mais fácil eu ir para a estação da Laura, pegar o metrô e ir para casa. Então, talvez ela vai mandar o quê? Sai daqui, vou para o metrô, pego o metrô, depois pego um ônibus para casa, Não é o caminho mais fácil, muitas vezes, o que leva às melhores possibilidades. Então, quando a gente fala da educação, eu quero saber em que ponto nós estamos. Será que nós estamos na infância como seres espirituais? Nós estamos esperando que as pessoas nos mostrem os caminhos a seguir? Aquele que olha do ponto de vista espiritual, que foi o que Jesus veio fazer na Terra. Ele veio mostrar a convivência no mundo espiritual. Tudo que ele traz é relacionado àquela observância de quão próximos podemos estar de Deus. O quão vale a gente se preocupar mais com se dar a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Qual a imagem da cunhada nessa moeda? É de César. Não, isso pertence a César, que é da matéria. Cuide do espírito. Que é isso? Esse é o verdadeiro tesouro. Então, quando ele traz isso, assemelha-se a um homem subindo uma montanha comparado
ao que ficou a seu pé. O que acontece quando você sobe a montanha? Não, eu posso lembrar que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro com a sobrinha e fui para o Corcovado. Quando eu estava embaixo eu via mais coisas do que em cima, porque estava no tempo todo, não via nada. Mas quando ele sobe mais alto, ele consegue enxergar o quê? Uma teoria de filósofos diz o seguinte: o melhor filósofo é aquele que sobe nos ombros do seu mestre e consegue enxergar além de onde o seu mestre enxergou. E não é aquele que fica na mesmice, porque alguém me disse que assim eu vou seguir. Não, você tem que ir além, você tem que se desafiar nesse processo. Então ele pode vislumbrar outros horizontes, outras possibilidades. Se alguém perguntar assim, você quer trilhar o caminho de Chico Xavier? Não. Eu quero trilhar o caminho de eu, espírito em potência, que estiver na minha caminhada, na minha jornada. Eu jamais serei igual a Chico. Eu jamais serei igual a Jesus. Porque como espírito que sou, individualizado. Agora eu posso fazer coisas que Chico fez, coisas que Jesus fez. Sem sombra de dúvida. Então a minha meta é fazer o que Jesus fez ao meu modo. É uma meta ousada? É. Mas se os Espíritos dizem para a gente, todos nós estamos fadados à felicidade plena e a tornar os Espíritos puros, sou eu que vou duvidar? Se Jesus diz para a gente, podeis fazer o que eu faço e muito mais, sou eu que vou duvidar? De jeito nenhum. Agora se perguntar se eu não faço isso, a gente são outros conversas. A gente tem que tomar consciência desse potencial e enxergar acima. Ampliar os nossos horizontes quando perceber que fardo é esse, que jugo é esse. E sabe que o jugo é aquele negócio que prendia os bois para ficar um do lado do outro, para não escapar, que aí o homem tinha o controle do animal, né? Ele ficava preso, porque nós na época de madeira, lá nos tempos antigos, ele ficava preso aquilo, não tinha para onde sair, quem controlava era o homem. Como é que estamos? Nós precisamos ainda desse jugo, desse controle? Ou nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos fazer as nossas escolhas e responder pelas nossas escolhas? Eu fazendo uma palestra sobre relação família, né? Tinha uma jovem, eu comecei a levantar cobre seu pai, você tem direitos, cobre sim. Os pais estavam lá, pois é, cobre todos os seus direitos, só fazia assim para mim. Aí chegou um momento assim, mas para todos os direitos, é necessário o quê? Pai e mãe. Aí o cara respondeu, deveres. Aí dizia, é preciso que a gente cumpra com os nossos deveres, para que esse fardo seja mais leve, sem sombra de dúvida, que não precisa de julgo ninguém controlando a gente. Não precisamos mais disso, nós estamos muito além desse processo. E para a gente chegar mais perto da finalização da nossa atividade, atendendo aos desígnios do alto, a nosso respeito, nós não devemos dificultar ainda mais a nossa situação presente. Nós não agravaremos a lei, pois teremos cuidado de não fazermos mal aos outros, porque sabemos que iremos sofrer as suas consequências. Esse é o primeiro passo. Você não faz mal ao outro porque você sabe que esse mal volta para você. Já é o primeiro passo. Ainda não é o melhor. Tanto no Evangelho tem um momento que o Cristo está, não fazer aos outros como gostaria que vos fizesse. E outro momento fala, faça aos outros e gostaria que vos fizesse. Então, são dois momentos distintos para a gente entender em que patamar, em que nível evolutivo nós estamos. Nós estamos ainda vivendo esse momento. Olha, não vou fazer mal ao outro não, porque pode vir para mim. Então, a gente já está ainda com o jugo da gente, ainda é um pouquinho pesado, porque não faz ao outro, porque pode voltar para a gente. E se não voltasse, você ia fazer? É uma coisa que a gente tem que ir tomando consciência aos pouquinhos, né? É o mesmo jeito que eu disse, se não existissem as leis, será que eu seria tão direitinho? Será que eu seria tão comportado como eu sou hoje? Será que eu não invadiria o sinal de vez em quando, porque acho que não tem ninguém olhando, né? Minha filha uma vez me chamou a atenção, eu fiz ela assim, meu pai, eu já recebi a mensagem, fiquei quieta na linha, isso ela já tem uns 12 anos, mas ela tinha dentro de si a consciência de que ela não pode, não é porque está livre, mas existe um negócio para lá, o sinal está vermelho. Então não tem o que passar, mas como tinha passado, mas ela chamou, Haroldo, disse que o cara falou do Dutra, né? Que estava com ele no carro, alguém ultrapassou ele abriu a janela para ele soltar aquele escorpor da raiva. Aí o menino que estava do lado me chamou assim, o que você vai fazer, meu pai? Ele olhou para mim do lado, fechou o vidro, seguiu a caminhada dele, né? É fácil, a gente precisa
o nosso jogo está tão condicionado que a gente tem que ser assim, as coisas que a gente... E a mensagem final para a gente é essa aqui. O conhecimento da lei pertence a todos, mas cada um capta somente de acordo com o seu grau de percepção. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos todos seres maravilhosos. E a mensagem seguinte: e sejamos sempre com os nossos pensamentos voltados para o bem supremo. Mesmo que para cada um de nós aqui esse bem supremo seja diferente. O bem para alguns é somente não fazer o mal. Para outros já é, não basta só não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então a gente vai analisando, não vamos nos colocar menores nem maiores do que ninguém. Cada qual está na sua jornada. Todos nós temos um caminho traçado maravilhoso, gente. Acreditem nisso. Não é porque eu estou dizendo não, é porque eu acredito que o meu caminho hoje é o melhor e eu mereço passar por tudo que eu passei. Sim, todas as coisas boas, todas as coisas que foram desafiadoras, mas eu me olho e pergunto assim: Marquinhos, você não tem vergonha dos seus cabelos brancos? Você não gosta de pintar o cabelo branco? Não. Quando eu vejo cada cabelo branco, eu identifico um desafio na minha vida que foi superado. Quando eu olho as minhas rugas, quando eu olho e vejo que minha pele não é mais tão, como é que dizer, de pêssego, né? Que não é mais assim. Quando eu analiso isso, eu vejo que a minha caminhada, a minha jornada, eu tenho muito orgulho da minha jornada assim. Foi perfeita? De jeito nenhum, cometi um bocado de deslizes, mas aprendi com cada um deles. E até hoje, minhas filhas dizem assim: meu pai vem da sua do Evangelho. Que elas são hoje, ainda hoje, aquelas que estão ao meu lado e que me chamam a atenção de vez em quando. Porque a perfeição não chegou para mim ainda não. Tem uma amiga nossa, que minha filha é evangelizadora, e na casa que ela está evangelizando, tem uma amiga que gosta muito de mim, né? E ela, quando eu coloria o tempo, diz assim: mas seu pai é tão maravilhoso. Eu falo o seguinte: leve ele para sua casa, convive com ele, com essa maravilha toda, né? Não vai ser essa maravilha toda. Agora, com isso não estou me oferecendo estar na casa de ninguém, não. Estou ficar à vontade, viu? Mas agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma felicidade poder compartilhar esse estudo que eu fiz e poder dizer a vocês que, se vocês ficarem interessados no próprio assunto, estudem o Evangelho e vão procurar vivenciar um pouquinho deles a cada dia. É a melhor coisa que a gente faz, e busque uma coisa importante: o Evangelho no lar. Quem não faz, procure se formar como é que faz. É uma vez por semana, 15 minutinhos que se para conversar em família ou sozinho, quer que seja, conversar com Deus da sua forma, contextualizando a mensagem do Evangelho, trazendo o seu dia a dia. Mas é um momento muito importante para todos nós. E eu faço o Evangelho desde que tinha 5, 6 anos de idade e digo para a gente: muitas mudanças acontecem neste momento do Evangelho no lar, e que a gente não tem consciência do quão grande são esses minutinhos que a gente faz o Evangelho no lar. Então, boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Para quem está nos assistindo virtualmente, sejamos todos felizes. Só temos que agradecer, né, por essas reflexões na tarde de sábado. E como Jesus é maravilhoso. O nosso anjo, os nossos mentores que nos trouxeram aqui. Gratidão, Marquinhos, por você estar conosco, né, nos deixando tantas sementes, né, tantas situações para nós refletirmos, para fazermos nossas escolhas, né? Esse tal do livre-arbítrio, né? Então, assim, gratidão mesmo, e que possamos, né, lembrar, assistir depois, se for o caso, ir ao capítulo do Evangelho, para compreendermos melhor e internalizarmos, né? Porque é uma questão de aprendizado, e aprendizado não é mágica, é um processo. Né? Por isso que ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações.
Sinto o sol no coração, o azul dourado do céu e as pedras ferindo as mãos. Me calo ante o teu olhar, pleno de luz. Tuas palavras me envolvem, as dores, as flores. Jesus, hoje no monte, nossas vidas, tuas mãos, mesmo as estrelas não têm o teu brilho e amplidão, e eu esqueço do mundo ante a tua luz, e das certezas, tristezas, das lutas, as flores. Jesus, me levou a recordar aquelas pedras nas quais me feri para te encontrar. Eu não esqueço da noite, o sol, amor e luz, e eu voltei às sandálias, as tuas, as dores. Jesus.